Muito bem. Já está gravando, vamos iniciar a aula. Meus prezados, paz do Senhor a todos, estamos iniciando oficialmente a aula nesse momento. Hoje vamos concluir já a disciplina de introdução bíblica, a primeira disciplina. Segunda-feira que vem, já vamos estar entrando em Antigo Testamento. Já vamos trabalhar com o Pentateuco na semana que vem, trabalhando aí com os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, já a partir de sexta-feira que vem. Nós já teremos esta oportunidade e vamos entrar já no Antigo Testamento. Hoje, para nós concluirmos, fecharmos a aula, o Sinomar chegou. Vou abrir aqui para ele. Permitir. Entrou, mano, Sinomar? Alô? Já está. Muito bem. Hoje, concluí, estava falando, tratando sobre versões bíblicas, particularidades bíblicas, e também, claro, falar de João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia, tradução que nós temos, né, na linguagem portuguesa, ou a primeira tradução oficial protestante, tendo em vista que as outras versões que nós temos e que chegaram antes da Bíblia Sagrada aqui no Brasil não são protestantes. Então, a protestante, João Ferreira de Almeida, nós vamos saber um pouco sobre a história, como surgiu, quem foi João Ferreira de Almeida, como que ele desenvolveu o texto e todo o contexto do desenvolvimento dessa tradução tão importante para a língua portuguesa. E vamos falar também das particularidades, ou seja, aquelas questões que tem na Bíblia, que são particularidades que muitas vezes há uma dúvida de quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, quantas palavras tem a Bíblia, qual o maior livro, qual o menor livro, qual o maior capítulo, qual o menor capítulo, qual o maior versículo, qual o menor versículo. Se há 2 livros iguais, 2 capítulos iguais ou 3 capítulos iguais na Bíblia. Então, são aquelas dúvidas e particularidades muito importantes que estaremos vendo hoje para podermos justamente estar aqui atentando a essas questões tão pertinentes da nossa aula. Com isso, eu já vou dar início rapidamente, trabalhando aqui com as versões, tá? Nós temos, como eu até falava na aula anterior, uma versão muito conhecida aqui no Brasil, desde a década, vamos dizer assim, de 2010, 2015, ela já começou a ser traduzida. Então, ela já vai ter já praticamente uns 9 a 10 anos que ela é traduzida para o português e já está disponível, e nós temos adquirido, e muitos têm adquirido, que é a King James. A Bíblia King James, ela é a Bíblia oficial do protestantismo inglês, não é? Ela foi uma Bíblia escrita e traduzida e desenvolvida e construída por mais de 52 estudiosos do grego e do hebraico, a ordem, a convite, contratados pelo rei James I. Então, essa é uma Bíblia muito próxima, de uma fidelidade muito próxima do grego e hebraico, e que possui uma linguagem, em alguns momentos, em alguns textos, uma linguagem mais erudita, mais conservadora, e outros, uma linguagem mais acessível.
No Antigo Testamento, ela possui uma linguagem, em alguns textos, mais conservadora do que até a própria Bíblia corrigida. Depois nós vamos ter a Edward Herbert, que foi uma Bíblia escrita como uma revisão que ocorreu na própria Inglaterra e pela Sociedade Bíblica Inglesa da King James. Este tradutor, ele encontrou algumas palavras, algumas expressões, algumas particularidades do texto que, segundo ele, precisavam ser revistas para o entendimento popular e também até para o entendimento geral do povo inglês. E ele faz uma revisão da King James, e após ele fazer essa revisão, é que ele, então, vai decidir, com isso, lançar, publicar esta Bíblia com o seu próprio nome, com ele próprio sendo não só um revisor. Em vez de ele colocar lá revisor, ele colocou ele como sendo tradutor oficial. Está errado? Não. Por quê? Porque, na verdade, ele, em alguns textos, ele teve cuidado de retraduzir o texto segundo uma linguagem, uma proposta mais ampla para o povo inglês. E é interessante isso, porque a Inglaterra, ela é uma nação que ali dentro nós vamos encontrar 3 a 4 possibilidades de inglês. Tem o inglês britânico, não é, que é o inglês oficial, vai ter o inglês norte-americano e vai ter também o inglês das colônias, ou seja, dos povos de língua inglesa, né, que é muito diferente do inglês britânico em algumas terminologias e expressões, e o mesmo vai ocorrer com o inglês norte-americano. E vai ter o inglês falado pelos Países Baixos, ou seja, aqueles 10 países da Europa que falam outros idiomas e têm o inglês como idioma paralelo, porque grande parte deles foram colonizados pela Inglaterra. Com isso, é que houve uma preocupação deste tradutor em atender essa realidade. Já mais tarde, o Charles Thomson vai fazer uma versão do inglês norte-americano. O inglês norte-americano, que também, em algumas expressões, principalmente na questão da, vamos dizer assim, da pronúncia, ele tem diferenças do inglês britânico, não é? E a questão mais direcionada à pronúncia e a alguns termos específicos. Então, ele escreve uma versão alcançando a realidade gramatical do inglês norte-americano. E mais tarde, a Bíblia de Nuan, que é uma Bíblia que vai alcançar um contexto não só britânico, mas europeu em si, para poder também ter a possibilidade de alcançar outros povos da Europa, que eles venham a ter, ou que viesse a ter, uma Bíblia que tivesse uma linguagem
próxima do idioma falado por eles e que alcançasse o entendimento geral do povo europeu, né? E a Europa, quem sabe, seja o continente mais plural de idiomas. Eu não vou colocar aqui a África, porque a África é etnias, que entra dialetos. Já a Europa são idiomas mesmo, que aí ali há o francês, há o alemão, há o búlgaro, não é? Há o russo, há o inglês britânico e outros idiomas que vão surgindo, como o inglês canadense, e assim vai, que vai ter, então, essa dificuldade para se alcançar uma versão que venha corresponder à expectativa no aspecto de idioma de todos que ali fazem parte daquele continente. Alguma dúvida sobre essa questão? Alguém quer participar, falar sobre as versões de língua inglesa, europeia, que muitas delas chegaram ao Brasil e que hoje já estão na nossa pátria também? Professor, eu não sei se ela é inglesa ou se ela é portuguesa, mas qual a diferença da tradução da Bíblia de Genebra? A Bíblia de Genebra, muito boa pergunta. A Bíblia de Genebra foi uma Bíblia lançada. Nós temos algumas Bíblias de estudo que chegaram no nosso mercado editorial brasileiro, que são traduções. Ou seja, são Bíblias que foram não só traduzidas para o português, mas também até com as suas notas de rodapé e toda a sua estrutura. Vamos colocar aqui a Bíblia de Genebra, é uma Bíblia norte-americana, que foi, a princípio, comentada por um conselho de teólogos da Suíça, Genebra, na Suíça. E depois foi publicada na América do Norte. Nós vamos ter também a Bíblia anotada, que é uma Bíblia que foi escrita por Charles Ryrie, que é um espanhol que ele desenvolveu uma Bíblia que ela, em alguns momentos, desenvolve um dispensacionalismo, como a Bíblia de Scofield, só que mais moderado. Depois nós vamos ter a Bíblia também, Thompson, não é? A Bíblia Thompson é uma Bíblia norte-americana que foi também traduzida, não só o texto, mas todas as notas de rodapé e todo o contexto. Grande parte das Bíblias de estudo, vou colocar aqui até 90% das Bíblias de estudo que nós temos hoje no mercado, as mais, vamos assim, afamadas, reconhecidas, consideradas, vêm de fora. Brasileira, reconhecida, valorizada, nós temos a Vida Nova, que foi escrita e comentada por Russell Shedd. Nós temos também a Bíblia Shedd, que é uma revisão da Vida Nova, né? E nós vamos ter outras Bíblias que agora estão surgindo no mercado, que são já comentadas por autores e teólogos brasileiros com uma possibilidade de alcançar alguns segmentos e desenvolver comentários
dentro dessa proposta da própria Bíblia, como a Bíblia de estudo da mulher, como a Bíblia de estudo do empresário, a Bíblia de estudo da prosperidade e outras Bíblias de estudo que surgiram e estão no mercado. Nós temos que ter muito cuidado com Bíblia de estudo. Por que tem que ter cuidado com Bíblia de estudo? Por 3 questões. Primeiro, os comentários. Porque, muitas das vezes, nós temos que ver qual é a corrente teológica ou perspectiva teológica do comentarista ou dos comentaristas daquela Bíblia. Também, uma outra questão é como que eles desenvolvem essa hermenêutica e exegese textual para compor o comentário. E o que eles acrescentam de estudos no aspecto histórico e geográfico e arqueológico para ver se realmente está de acordo com a realidade. Então, essa que é uma questão muito séria e é preciso se preocupar, se atentar com a Bíblia de estudo. Não é? Mais alguma pergunta sobre Bíblia de estudo ou outro assunto relacionado a versões? Irmão Sinomar, pastor, irmão Charles, irmã Bárbara, irmã Rita. Então, vamos em frente. Agora vamos, então, para a tradução de João Ferreira de Almeida. Esta que, vamos dizer assim, é a mais reconhecida, né? A mais considerada tradução que nós temos dentro do nosso contexto. Porque, quando se fala de João Ferreira de Almeida, se fala dessa tradução, é a tradução que grande parte, ou maior parte das Bíblias que nós temos protestantes são oriundas desta tradução. E essa é a importância de conhecer-se a história de como foi desenvolvida essa tradução. Tá? Ao contrário do que muitos perguntam e até consideram, João Ferreira de Almeida não era um padre. João Ferreira de Almeida era um pastor reformado da igreja holandesa. Tá? Da igreja holandesa. Ele nasceu em Portugal. Nasceu em Portugal. Mas não traduziu a Bíblia em Portugal. Tá? Ele vai nascer na região da ilha de Java, na cidade de... Mas ele, naquela região da Batávia, na ilha de Java, tá? Mas, na verdade, ele vai fazer esta tradução em uma outra região, que seria a região próxima da ilha da Jacarta. Tá? Com isso, ele desenvolve essa tradução nesta região, mas isso não quer dizer que ele não venha a traduzir ou ter traduzido na integralidade da língua portuguesa, porque além de ter nascido em Portugal, ele teve uma influência grande na sua escrita, na sua formação da língua portuguesa e de Portugal. Mesmo tendo sido ordenado, desenvolvido ministério na Holanda, ele era um pastor
oriundo de Portugal e nascido com nacionalidade, tudo oficial portuguesa, e falava fluentemente o português. Então, conhecia, tinha a intimidade com a cultura, com a tradição, com a questão social, com a questão política, com a questão até religiosa do povo português, e também, claro, tinha um domínio da gramática da língua portuguesa, como também conhecia a fundo o grego e o hebraico do texto, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ele vai utilizar para fazer essa tradução o Antigo Testamento da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento ele vai utilizar o texto receptus, ou o texto que é denominado texto recebido, tá? Que foi um texto que grande parte das Bíblias utilizaram esse texto receptus do Novo Testamento para fazer a sua tradução do grego do Novo Testamento para a tradução que fizeram. Almeida primeiro vai traduzir o Novo Testamento, que inclusive foi publicado no ano 1681, em Amsterdã, na Holanda. Tá? Por que foi publicado na Holanda? Porque era a região onde ele atuava ministerialmente. Tá? Inclusive, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, há um exemplar dessa terceira edição do Novo Testamento de Almeida, que ela foi republicada no ano de 1712. Tá? Almeida traduziu, então, primeiro o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel. Porém, essa tradução foi interrompida com a sua morte, porque Almeida vai morrer no ano de 1691. Tá? A Igreja Católica tinha uma revolta muito grande com Almeida. E Almeida foi até condenado, muitas das vezes, pela Inquisição da Igreja Católica. Só que eles não conseguiram prender ele e nem condenar ele à fogueira, como era costume daquela época. Então, depois que ele morreu, o que eles fizeram? Construíram um boneco, que é uma efígie do João Ferreira de Almeida, e queimaram em praça pública em representação de que eram totalmente contrários a este tradutor e o consideravam um herege por ter feito a tradução de uma forma protestante, totalmente contrária ao que a Europa, e principalmente Portugal, o grande ranço era que ele era um português, e Portugal é até hoje uma nação estritamente católica. E ele escreve, traduz uma Bíblia em português, indo contra até aos imperadores de Portugal e a toda a estrutura dos reis de Portugal e de todo o contexto político, cultural, religioso de Portugal. Por isso que ele foi perseguido, porém não conseguiram condená-lo em vida, e aí, com a sua morte, construíram um boneco para queimar em praça pública em representação da contrariedade e até de proclamar que ele era um herege, por ter feito uma tradução protestante em língua portuguesa. Porque naquela época, língua portuguesa, se pensava, só vai ter Bíblia católica. Por quê? Porque Portugal é uma nação estritamente, exclusivamente católica, e era muito mais naquela época. Muito mais naquela época. Né?
Alguma questão sobre essa particularidade de João Ferreira de Almeida? Mas quem quer perguntar? O que difere tanto entre a Bíblia protestante e a católica? O que é mais marcante nessa diferença? 3 questões, irmão Sinomar. Primeiro, a Bíblia protestante, ela foi traduzida, grande parte, da Septuaginta e do texto Receptus, que são 2 textos, tanto do Antigo como do Novo, que foram utilizados por grande parte dos pais da igreja. Já a Bíblia católica, ela utilizou-se, ou os tradutores que a traduziram, utilizaram da Vulgata Latina. Por quê? Porque havia uma ordem dentro da Igreja Católica que a missa deveria só ser rezada, ou a liturgia toda só ser desenvolvida em latim. Para quê? Para que só o sacerdote tivesse o entendimento do que está no texto. O povo não tinha acesso ao texto. Então, a tradução Vulgata Latina de Jerônimo. Mesma coisa vai ocorrer com o Novo Testamento, que utilizavam já o texto de Nestlé, um texto de um padre alemão. E com isso, há também, claro, a questão dos livros apócrifos e de procurar grande parte dos textos extrair questões que defendam a idolatria, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, essa que é a divergência. E o grande confronto e embate, maior ainda, irmão Sinomar, que eu considero, é a perseguição que ocorreu com condenação à morte daqueles que ousaram traduzir a Bíblia fora do contexto católico. Não foi só perseguição aos reformadores, mas até, vamos dizer, o século XVIII, XIX, muito grande foi a perseguição para esse contexto, essa realidade da Bíblia protestante, que para eles não era uma Bíblia. Para eles, a Bíblia era só a deles, não a nossa. Certo, eu nunca li, nunca tive acesso a uma Bíblia católica, mas assim, não sei se compete perguntar isso, mas você vê muitas passagens deixando muito claro a questão da idolatria, como o senhor colocou. Não tem como fechar os olhos para não ver que deixa muito óbvio não parar imagens, não adorar imagens, e os católicos ignoram simplesmente. A Bíblia deles é diferente nesse sentido? Justamente, 3 questões que nós temos que considerar. Primeiro, que foi uma Bíblia, a princípio, que só o clero deveria ter o acesso ao texto. Só foi liberada, a Igreja Católica só liberou para o povo poder comprar a Bíblia e ter acesso à Bíblia no século XVIII. E com muitas restrições. Primeiro para os seminários, depois para os conventos, depois para aqueles que trabalhavam na igreja, para depois chegar lá no povo. E assim, povo dividido por classes. A massa mesmo não tinha direito.
Só foi ter direito do século XIX para frente. Né? E se você for olhar, nem todo católico tem uma Bíblia católica em casa. Ele vai na missa, mas ele não utiliza a Bíblia na missa, até porque quem já foi católico sabe disso, que na missa, quem abre, quem o texto, quem lê o texto, quem decide tudo, rege tudo, é o padre. Ó. O povo não vai ter acesso à Bíblia. Já tem ali o texto, já vem aquela homilha, né? Prontinha, que ele abre ali, já está tudo ali prontinho. Tem uma folha que eles entregam na hora da missa. Aí, ó, tem uma folha que eles entregam já com tudo pronto. Tudo pronto. Então, o povo não é como nós que vai com a Bíblia na mão. Não. E eu queria também perguntar, pastor, sobre a Bíblia da Universal. O que acontece? Ontem a minha irmã me ligou, ela mora no Piauí, e ela vai na Universal. Tenho lutado muito com ela, né, mas ela vai na Universal. E aí ontem o pastor, o neto dela, tentou suicídio. E ela me ligou desesperada, e ela chamou o pastor para ir lá, e ele falou para ela que ela tinha que jogar uma Bíblia que eu dei para ela, ela tinha que jogar fora, porque ela só poderia utilizar a Bíblia da Universal. Eles têm uma Bíblia própria, ele falou para ela. Que ela não... E a Bíblia que eu dei para ela é igual a minha, e é escrita mesmo por esse escritor aqui, né? Almeida. João Pereira de Almeida. E aí ele pegou e falou para ela que ela tinha que jogar fora. Queria que ela entregasse a Bíblia para ele. Que a Bíblia que eu dei para ela não valeria. Ela tinha que adquirir uma da Universal. O que acontece nessa questão da Universal? Não sei se os irmãos sabem que a Universal, para você se tornar um obreiro da Universal, né? Você tem que ficar de 6 meses a 1 ano estudando todo o sistema doutrinário e a liturgia desenvolvida por eles. E uma questão até que não sei se vocês já perceberam, aprender a falar igual o Bispo Macedo. Vocês já perceberam que todos os obreiros da Universal falam igual? Igual. Não tem um sequer que não vai falar igual. Eles são treinados para o falarem igual e pregarem as mesmas mensagens que o líder maior prega e desenvolverem as mesmas campanhas. Isso se lá, vamos supor que hoje a sede, lá no Templo Salomão, decidir, agora essa semana é essa campanha, todo o Brasil é essa campanha. Então, é uma questão de, nem vou dizer obediência, subserviência, submissão total. E com isso, eles têm uma Bíblia. Outra coisa, eles têm livros, autores, livros teológicos? Nenhum. São contra. Tem livros. Os livros que eles leem ou que eles mandam ler são só os que defendam a teologia da prosperidade, principalmente os escritos pelo Bispo Macedo. O Bispo Macedo é quase que uma idolatria que eles têm por ele. E a Bíblia deles é uma tradução de João Pereira de Almeida, mas que foi revisada pelo Bispo Macedo. Então, vai seguir
totalmente o que eles defendem, a teologia da prosperidade. E só o que eles consideram que o povo deve ler e obedecer. Tá? Não é todos os textos, não. É os textos, como lá tem a Testemunha de Jeová, então, mesma coisa. É os textos que eles acham que o povo deve ler e consideram que essa aqui é a Bíblia que eles devem seguir. Tá? Fala, Charles. Professor, eu sempre, assim, aprendi, né? Eu creio que todo mundo, que João Ferreira de Almeida era um padre, né? Agora, sim, isso é como se fosse uma lenda que fizeram para falar que ele era um padre rebelde, foi um que se rebelou, alguma coisa assim. O que acontece? É como eu estava falando no princípio, né? O povo da língua portuguesa, Portugal, não aceita de forma alguma vamos assim, eles terem tido uma Bíblia com a tradução portuguesa, da língua portuguesa, que não siga a proposta da Igreja Católica, porque é a religião oficial. E no século XVI, que a publicação, a primeira e a segunda publicação de Almeida foi em 1645, depois 1691, nesse momento, a Igreja Católica era a Igreja da Coroa, ou seja, do reinado, do império. Então, não tinha como ser aceita uma Bíblia que não fosse ordenada e reconhecida pela Igreja Católica. E Almeida faz uma Bíblia protestante. E não vai publicar ela, e o grande choque, hein? Não publica ela em Portugal. Publica ela na Holanda. Publica ela na Holanda, sendo ela portuguesa. Para confrontar mesmo Portugal. Mas por que ele publicou na Holanda? Porque ele estava cumprindo o ministério pastoral na Holanda. Ele era um missionário na Holanda. Então, é natural que ele publicasse lá. Até porque já estava com uma idade avançada, doente, não é? E logo depois veio a falecer. Então, a Bíblia até foi concluída, a Bíblia foi concluída por amigos dele, pastores amigos dele da Igreja Reformada Alemã, que concluíram a Bíblia e publicaram 40 anos depois que eles concluíram, é que eles foram publicar. Por quê? Porque havia muita perseguição. Então, foi muito camuflado para fazer essa publicação, porque a Igreja Católica não queria aceitar, e se pegasse, dava o fim no texto. Então, foi publicado fora dos limites de Portugal, até para ser preservada. Porque se publica em Portugal, não saía, não tinha como. A própria editora ou as próprias gráficas não seria permitido que a Bíblia saísse de dentro da editora, da gráfica. Por isso que teve que publicar fora de Portugal. E mesmo assim houve perseguições terríveis. Perseguições terríveis. Aproveitando aí a pergunta do nosso colega, quando é que surgiu a distinção entre padre e pastor?
Foi nessa ocasião? Não, a distinção entre padre e pastor veio com a reforma protestante. Martim Lutero, Martim Lutero. quem sabe nem todos saibam, Martim Lutero era um padre, né? Ele era um frade. Qual que é a diferença? Qual que é a hierarquia? A hierarquia. Tem o padre, tem o frade, aí depois vem o bispo, né? O cardeal, o arcebispo, e aí vem o papa. E o Martim Lutero era um bispo, né? Que ele era um doutor em Novo Testamento que ensinava na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, que era a mesma, vamos dizer assim, capela que ele era o pároco. Só que aí o que acontece? Ele se converte. Ele é alcançado pela palavra de Abacuque, né? O fiel, como é que é? Abacuque 2,4, será justificado, o fiel será justificado pela fé. Ou, deixa eu pegar aqui o texto certinho aqui para ler. Qual que é o que ele... O justo será justificado pela fé, parece que é isso. Abacuque 2,4. Quem tiver, já puder ler aí, para vermos se é esse mesmo Abacuque 2,4. Estou abrindo aqui. E aí ele vai... achei aqui. 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Que é o mesmo que Paulo vai escrever, né? Em Romanos 5,1, pela fé somos justificados, né? Então, o que acontece? Ele lê esse texto impacta ele. Em uma visita que ele faz à Catedral de Roma. E lá ele é convertido. E volta para a Alemanha convertido. Decidido a ir contra a Inquisição, ir contra as indulgências e ir contra a todo o sistema de corrupção e de domínio da Igreja Católica. E aí ele escreve as 95 teses e prega, né, na porta da igreja que ele era o responsável. E se rebela e se manifesta contra, e aí ele é expulso da igreja. E depois dele ser expulso, então ele tomou a decisão de vir, né, a formar o movimento da Reforma Protestante, e a partir desse momento é que ele toma a decisão que todos que viessem com ele, e os líderes, não seriam padres, mudariam a nomenclatura para pastores, como está na Bíblia. E procurariam seguir a Bíblia dentro da realidade dos só 66 livros, ou seja, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E com isso começa o movimento da Reforma Protestante. Só que esse movimento demorou mais de 3 séculos para ser totalmente regularizado. Aqui no Brasil mesmo, vamos olhar para a nossa terra, o Brasil. O evangelho aqui no Brasil, a igreja protestante aqui no Brasil, ela só foi entrar para mais de 100 anos depois que Portugal
tinha descoberto o Brasil. As primeiras igrejas, os primeiros missionários, as primeiras igrejas protestantes chegaram aqui em 1600 e pouco, que foram a presbiteriana, depois a luterana, e foram vindo. Foi muito complicado, e com muitas perseguições, prisões de pastores, expulsão de pastores das cidades, a pedrada, a tiro. Por quê? Porque o padre e a igreja não aceitavam evangelho protestante. A igreja pentecostal mesmo foi chegar aqui no Brasil em 1911. Quantos anos depois de o Brasil ser descoberto? Praticamente 4 séculos depois. Então, foi uma guerra muito grande, né? Hoje não, né? Hoje já não existe isso, mas no passado foi muito Perdoe aí, tá bagunçando a aula do senhor, mas falamos de um assunto bem distinto aí, é a reforma protestante. Mas linkando um com o outro. Isso com a mesma Bíblia, com a mesma tradução, virou toda essa reforma e não teve uma tradução diferente? No começo não teve. No começo não teve. Então, foi só com João Ferreira que foi pensar em uma coisa mais específica? Não. Martim Lutero, o Wycliffe e Martim Lutero foram os 2 grandes responsáveis por uma tradução protestante. Martim Lutero, ele fez uma tradução que poucos sabem, mas a Alemanha Oriental e Ocidental, que era a antiga Saxônia, não tinha uma gramática da língua. O povo não tinha, como nós temos a gramática da língua portuguesa, lá não tinha uma gramática. E aí, Martinho Lutero vai construir a primeira gramática da língua alemã, utilizando qual texto para essa gramática? A Bíblia. E aí, a partir disso, ele traduz a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, em alemão, de acordo com a gramática que ele tinha traduzido. Mais tarde, aí, Charles Wycliffe, ou melhor, John Wycliffe, que era um suíço, ele, que era contemporâneo da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante foi dividida por lugares, né? Teve a Reforma Protestante alemã, a Reforma na Suíça e a Reforma na França. Então, a Reforma na Suíça, que foi liderada por John Wycliffe, ele traduz a Bíblia, vamos dizer assim, também protestante. Né? Então, foi esses 2 homens, os grandes responsáveis pelas primeiras Bíblias na tradução protestante. Aí depois veio outros, né? Mas todos esses sofreram perseguições cruéis, né? Naquela época era matado, queimado vivo na fogueira, né? A ordem era essa. Então, eram condenados à morte na fogueira, porque eram considerados pela igreja como hereges. Sim, moço Nomar, certo? Amém? Charles, alguma dúvida? Irmã Bárbara, alguma dúvida? Fabrício?
Irmã Rita, quero ouvir vocês. Todo mundo quieto? Vamos em frente. Então, uma questão muito interessante também, pessoal, é as outras traduções em português, tá? Que aí veio o Antônio Pereira Figueiredo, que era um padre, tá? Antônio Pereira Figueiredo, esse era um padre português, que ele veio junto com a primeira esquadra de portugueses para o Brasil e traduz a Bíblia em português, tá? Depois veio um padre, Humberto Roden, que era um padre que morou na região de Santa Catarina, então ele é oriundo da Alemanha, porque Santa Catarina é colônia, grande parte alemã, e ele vai fazer uma tradução da língua portuguesa com um contexto alemão, dentro da cultura alemã. Só que uma questão muito interessante, o Humberto Ronden se converteu e abandonou a Igreja Católica e se tornou um pastor luterano. E aí, mais tarde, ele fez com que a Bíblia dele fosse revisada e retirou os livros apócrifos e ficou só os 66 livros. Tá? E a Matos Soares, que é uma Bíblia também escrita e traduzida por um padre português, que é a mais utilizada hoje pelos padres e pelos líderes da Igreja Católica no Brasil, é ela, a Matos Soares. Não é? Então, essas seriam as outras traduções. Temos uma tradução, que é a tradução brasileira, que foi traduzida pela imprensa bíblica brasileira, a IBB, que tem a Sociedade Bíblica do Brasil, e tem a IBB. A IBB veio antes da Sociedade Bíblica do Brasil, a imprensa bíblica brasileira. Ela teve uma tradução, que não foi de João Ferreira de Almeida, foi por um concílio de pastores reformados que traduziram a Bíblia pela imprensa bíblica brasileira. Tá? Até, se eu não me engano, o ano de 1990 tinha ainda nas livrarias essa tradução da imprensa bíblica brasileira como a tradução fiel. A tradução fiel, estava escrito a tradução fiel, imprensa bíblica brasileira, que era justamente essa tradução aí. Aí depois é que a Sociedade Bíblica do Brasil começou a conduzir todas as traduções e ficar responsável por controlar essa questão de tradução e versões bíblicas. Por ser aqui o órgão, né, que regulariza essa questão. Tá? Mas só que faz uma regularização mais comercial, um crivo comercial, tá? Porque deixa passar muita coisa sem critério, né? Sem seguir um padrão. É uma questão mais comercial. Porque se seguisse o padrão, não tinha algumas versões que nós temos aí. Alguma participação, perguntas, para nós irmos para a próxima slide? Temos participações? Quero ouvir vocês. Todos estão compreendendo? Todos estão alcançando a compreensão? Está tudo tranquilo?
Tudo certinho? Irmã Bárbara, irmão Charles, irmão Fabrício, Miriam, irmã Leila, pode falar, irmã Leila. Irmã Rita. Amém? Então vamos em frente. Particularidades da Bíblia. Nos princípios, as primeiras Bíblias, se encontrava as palavras em itálico. O que é o itálico? Eram aquelas palavras mais significativas, elas estavam em itálico, que nós sabemos que é aquela forma ou aquele formato em que fica enviesado, né? E também em negrito, para dar um destaque à palavra dentro do texto. Depois, houve também algumas Bíblias, as mais antigas, o uso da margem, aquela margem de rodapé que vinha com as referências paralelas. Não sei se os irmãos se lembram, tinha Bíblias antigamente que elas vinham com as notas de rodapé, as referências bíblicas abaixo, na nota de rodapé, e no meio. E algumas até na lateral. Tá? Nos princípios, nas primeiras Bíblias, também havia um sumário dos capítulos. Cada capítulo vinha lá falando o que ia tratar no capítulo, as divisões do capítulo, antes de iniciar o capítulo. Depois houve também, mais tarde, a divisão na Bíblia em capítulos e versículos, que não foi de imediato. A Bíblia foi para ocorrer a divisão em capítulos e versículos aproximadamente depois do século XVIII. Que aí houve uma revisão que começou essa divisão em capítulos, versículos, divisão do texto em parágrafos, para a questão principalmente dos salmos, para dar uma questão mais poética e harmônica aos salmos. Então, foi feita uma divisão em parágrafos, observando essa questão. Então, essas particularidades foram muito bem observadas para serem minuciosamente controladas, que com o tempo, para facilitar até o entendimento, a compreensão da leitura textual. Alguma pergunta sobre esse slide? Quero a participação de vocês. Está todo mundo compreendendo? Irmã Bárbara, está aí, irmã Bárbara? Irmã Rita, está aí? Irmão Charles, está aí? Fabrício, Miriam? Vamos em frente, então. Agora, quantos versículos nós temos na Bíblia Sagrada? Nós temos aproximadamente, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 31.163 versículos. Tá? Capítulos, vai ter 1.189 capítulos. Interessante que letras, olha só para vocês verem a dimensão. Letras, nós temos 3.566 letras. Palavras, 773.693 palavras. Tá? Personagens. Quantos personagens tem a Bíblia? 2.930. Tá? A palavra Senhor, né?
A palavra Senhor, que é a palavra Kyrios no grego, 1.855 vezes encontra-se na Bíblia a palavra Senhor. Qual é o maior versículo? Esther 8:9. Qual é o menor versículo? Êxodo 20, versículo 13. E nós temos também o Salmo 14 e 53, que são iguais. Alguma participação sobre essa questão das particularidades? Qual é o centro da Bíblia? O Salmo 118 e o versículo 8. O menor capítulo, o Salmo 117. E o maior, o Salmo 119. E o mais complexo e mais difícil de entender, que eu não coloquei aqui, quero perguntar se vocês sabem qual é. Qual é a parte mais difícil de entender da Bíblia? A mais complexa. Mas se estudar, dá para pregar nela, hein? Se estudar, dá para pregar nela. Qual que é? Hã? Charles, qual que é? Irmã Bárbara, qual que é? Eu acho Apocalipse, eu acho. Apocalipse. E Charles, qual que é? Professor, também creio que é Apocalipse também. Irmã Rita. Uma parte que eu acho, assim, que é complicadinha é onde que fala, eu acho que é a genealogia, que tem nomes demais, complexo demais, que a gente não consegue entender. A irmã Rita acabou de ganhar 2 pontos. Eita, Glória. Irmãos, eu estou até procurando aqui para vocês verem só a complexidade. Olha aqui. Lista dos que voltaram do cativeiro. Aí, versículo 2, segundo Crônicas, Neemias, vou aqui abrir Neemias, ó. Neemias 7, versículo 2. Mas tem, segundo Crônicas, muitos livros, muitos capítulos de analogia, tá? Mas eu coloquei aqui Neemias. Vejam aqui. Versículo 2. Nomei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral da cidadela, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Tá? Aqui ele é compreensível, tudo bem. Agora, a partir do versículo 8, não, do 7, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Mispeberat, Bigvai, Neum, Baanã. E aí vai indo só nomes. Aí eu pergunto, tem como pregar aqui? É complicado? Tem. Como? Estudando o que cada um daqueles homens ali e mulheres fizeram. Aí você tem que buscar um livro, um dicionário bíblico, e também tem que ir com uma concordância bíblica, buscando os textos que falam sobre esses nomes, né? E aí você vai falar dos feitos deles. Tem que entender a história de cada um, né? Entender a história de cada um. Então é mais complexo. Agora, a irmã Bárbara e o Charles. O Apocalipse, o que acontece? Por que o Apocalipse é complicado? Por que o Apocalipse é complicado? Porque o Apocalipse, ele tem 5 linguagens. 5 linguagens. Primeiro, a linguagem literal. Depois, a linguagem simbólica. Vou dar um exemplo aqui.
a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, não é? Está falando sobre o quê? Sobre o falso profeta e o anticristo, mas em forma de uma besta. Aí muita gente pensa assim, vai ser uma besta? Se for seguindo literal, né? Mas tem que entender que ali está usando uma linguagem simbólica. O dragão, a mulher, a grande Babilônia. Então, questões simbólicas. Depois, temos, além da linguagem simbólica, a linguagem tipológica. O que é uma linguagem tipológica? É uma linguagem profética que se utiliza de comparações por acontecimentos, por datas, por símbolos, por objetos, que são paralelos, que se correspondem. Aí tem uma linguagem também textual, em que, para compreender, é preciso ter entendimento de Daniel, Zacarias, Sofonias, não é? Outros textos do Antigo Testamento, e tem a linguagem apocalíptica, que está tratando com mistérios. Então, para compreender todo aquele contexto dos 22 capítulos do Apocalipse, é complexo por causa dessa questão. Alguma dúvida, irmã Bárbara e irmão Charles, sobre o Apocalipse? Fabrício, fale. Sou eu. Professor, e quanto à questão do Gênesis, né, da genealogia? Mateus e Lucas têm visões diferentes sobre a genealogia de Jesus. Sim. Eu ouvi uma pregação falando que uma pode contar como sendo a genealogia por parte de José e outro por parte de Maria. Como que o senhor identifica isso, essas alterações na genealogia de Jesus? A genealogia de Jesus, nós temos que considerar da seguinte forma. Nós temos 3, ou melhor, até vou colocar 4 genealogias que têm que ser observadas. A primeira, a genealogia de Adão. Porque se nós formos considerar genealogia no sentido amplo, geral, inicia lá em Adão e vai terminar em Jesus. Depois nós temos a genealogia apresentada por Ruth. Ruth acaba o seu livro com uma genealogia que vai até Davi. Depois, aí tem a genealogia de Mateus, que procurou dar valor ou razão, principalmente para a linhagem judaica. E a genealogia de Lucas, que busca a linhagem judaica e a linhagem pós-cativeiro. Então, o que acontece? Qual é a mais apropriada, mais próxima, ou mais fidedigna? Eu diria que nem a de Mateus, nem a de Lucas, mas seria que nós viéssemos a observar uma linhagem que inicia lá em Abraão. Por que eu falo isso? Porque lá em Gênesis, quando Jacó está dando a bênção aos seus filhos, a bênção final, antes dele morrer, abram a Bíblia, quem já estiver com a Bíblia na mão, Gênesis capítulo 49.
versículo 8. Diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sob a presença dos teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subsiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele celebrarão os povos. Quem é Siló? O Messias. Então, há uma promessa profética para Judá que dele viria o Salvador, como depois foi confirmada pelo profeta Miqueias. Mas antes ainda, para nós vermos aqui uma questão de genealogia, nós vamos ver também que na aliança feita de Deus com Noé, com Abraão, com Isaac e com Jacó, também tem relação com Jesus. E Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá? Olha o que está escrito. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, genealogia, tá? E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Está falando de quem aqui? De Cristo. Então, a genealogia de Cristo começa aqui, ó. A partir da descendência de Adão. Deu para entender, irmã Miriam? Sim, professor, deu. É porque eu ouvi uma teoria, né, falando assim que pela genealogia de Mateus, a Bíblia entraria em contradição. Porque da casa de Davi, ele é amaldiçoado e diz que os descendentes dele não herdariam o trono. Então, se Jesus viesse da linhagem dele, ele ia contradizer. Porém, já na genealogia de Lucas, não entra esse indivíduo, que eu não me recordo o nome. A genealogia de Jesus, tanto em Mateus como Lucas, ela não faz distinção de pessoas, com concernente à questão cultura e a questão até de vida moral. Por quê? Porque se fosse assim, Raabe não estaria na genealogia, né? Raabe não estaria na genealogia. E se vamos abrir aqui a genealogia de Mateus, tá? Vamos ver aqui a genealogia que é feita em Mateus, os nomes que Mateus menciona. Nós vamos ver que não tem como desenvolver essa teoria de que havia ali um descendente de Davi que não poderia entrar, ou que estaria profanando. Por quê? Olha que está aqui desenvolvido. Abraão gerou Isaac. E começa com Abraão. Mas eu colocaria, na verdade, se nós formos observar, se Mateus utilizasse uma forma geral, não é? Viria desde Adão, tá? Que Abraão é filho de quem? De Terá. Terá é filho de quem? De Naor. Naor é filho de quem? De Sem. Sem é filho de quem? De Noé. Noé é filho de quem? Não é? E aí vai indo até chegar a Adão. Então,
Vejamos, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Tamar não poderia entrar se fosse por isso. Por quê? Porque você sabe o que ela fez. Tanto ela como Judá. Depois, Pérez a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe, outra que não poderia entrar. Tá? Raabe a Boaz, Boaz gerou a de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Praticamente aqui, ó, esses aqui todos foram reis de práticas positivas, boas, tá? Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Ramon, Ramon gerou a Josias. Josias, aí já entra o cativeiro. Jeconias, depois, aí nós vamos para Salatiel, Zorobabel, e assim vai. Tá? Então, aqui não vamos ver essa teoria que foi apresentada por esse pregador se confirmar, porque praticamente os nomes dos descendentes da linhagem de Davi aqui foram reis de boas ações e de bom reinado. Não é? Aqui está a descendência só dos reis do reino do sul, de Judá, que foram praticamente todos eles bons reinados. Agora, quando nós vamos para Lucas, e vamos ver a genealogia apresentada por Lucas, tá? Nós vamos ver que ele, deixa eu achar aqui, olha aqui, ele vai colocar, ele vai iniciar, na verdade, em Matã, tá? Para depois Levi, Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias. Esse José aqui não é o José que casou com Maria, tá? Não é o José que casou com Maria. Filho de Jataí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Erli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Zemei, filho de José, filho de Judá, filho de Joana, filho de Gezi, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumatã, filho de Es, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim. Nós podemos ver aqui, por essa ordem aqui, que ele está primando o que aqui, Lucas? Está primando os remanescentes, os povos ou os descendentes pré- e pós-cativeiro babilônico. Pré-cativeiro e pós-cativeiro babilônico. Ele não está mencionando a linhagem de Davi, não está mencionando a linhagem de Abraão. Por quê? Porque Lucas ele dirige o seu evangelho para quem? Para os gentios. Então, o foco dele não é judeus, é gentios. Por isso que ele vai utilizar
mais particularidades de povos, de questões relacionadas ao pré-cativeiro e pós-cativeiro. Deu para entender? Fabrício com a mão levantada. Fala, Fabrício. Tudo tranquilo, então? Charles, irmã Bárbara, irmã Rita, todos compreenderam? Irmão Sinomar? Amém? Vamos em frente. Bom, das particularidades que o senhor apresentou aqui, o que mais me chamou a atenção foi o Salmo. Por que o Salmo se repete? Porque quando nós vamos ver aí o Salmo 15, o 53, a questão não é que seja uma repetição ipsiliteris, ou seja, totalmente igual, palavra por palavra, mas o sentido poético, a proposta que está num vai se encontrar no outro. Quer ver? Vamos lá para o Salmo 15 e o Salmo 53. Salmo 15. Vamos abrir aqui no Salmo 15. Ele vai estar falando da seguinte, sobre quem habitará no tabernáculo, a questão de pureza, purificação, que tem mãos limpas, o coração puro, questão mais de vida ética, moral, tá? E o Salmo 53, tá? Ele vai estar tratando, olha aqui, ó. Desonesta o coração, não há Deus, tem corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Vocês vão ver aqui que vai de encontro ao que está falando o Salmo 15, com concernência à questão ética, moral, ao comportamento. Tá? Porque, pelo que Davi narra ali, no Salmo 15, era as qualidades daquele que poderia entrar no tabernáculo, adorar no tabernáculo. E no Salmo 53, seria aquele que teria uma vida moral correta, perfeita. Então, o que precisava para ter essa vida correta, tá? Então, ele vai narrar o que aconteceu com a humanidade que tornou-se uma vida corrupta ou imoral. Tanto é que ele fala aqui, ó, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento entre obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus, ou não invocavam a Deus? Achavam-se em grande pavor, onde não havia motivo de pavor? Deus espalhou os ossos daquele que te atacou, tu os envergonhasses, pois Deus o rejeitou. Então, vai ver que aqui há um contraste do que Davi está tratando no Salmo 15 com o Salmo 53, de questões paralelas, de o porquê que tem que ter aquela ética, e os que não tinham aquela ética, aquele comportamento, por que não tinha alcançado aquele comportamento? Então, fez, na verdade, não que tivesse igual na totalidade do texto, mas igual no sentido e na proposta teológica do que está tratando o Salmo 15 e do que está tratando o Salmo 53, como se um tivesse indo ao encontro do outro, ou o Salmo 53 estivesse interpretando o Salmo 15, como se estivesse fazendo uma correspondência interpretativa entre o Salmo 15 e o Salmo 53. Mais para efeitos hermenêuticos aqui, ou de uma interpretação bíblica. Respondi a pergunta, irmão Sinomar?
Respondi a pergunta, irmão Sinomar? Posso passar para frente? Tá ok? Posso ir? Vamos então. A ordem cronológica dos livros. Tá? Essa cronologia aqui, ela observa a questão principalmente não só de datas, mas também de região e de destinatário, tá? Então, a grande parte dos estudiosos da cronologia vão defender que o livro de Jó foi escrito próximo do tempo do livro de Gênesis, porque Jó, conforme está no próprio livro de Jó, ele foi habitante de Uz, que era uma região próxima a Ur dos Caldeus. E há uma tradição e uma defesa histórica que Jó foi paralelo ao período em que foi escrito o que ocorreu o Gênesis, tá? Que faz parte das primeiras civilizações que estão ali constando no livro do Gênesis. Então, Jó seria desse período do Gênesis. Tá? Depois, nós vamos ter, na sequência, Êxodo e Levítico, que foram escritos no mesmo período. Período no deserto, em que Moisés está no deserto, e que tanto as leis e a aliança que estão em Êxodo são retificadas e ampliadas em Levítico. O mesmo vai ocorrer com Números e Deuteronômio. Números vai tratar de leis relacionadas a, vamos assim, ao sacerdócio e as leis também mosaica, e Deuteronômio vai ser uma retificação da aliança. Depois, então, vem Josué, como livro histórico, já o primeiro livro histórico, vem Juízes, e aí vem 1º e 2º Samuel, e nesse período de 1º e 2º Samuel, e no período melhor antes anterior, em Juízes, foi escrito Ruth. Então, Ruth e Juízes foi escrito no mesmo período, tá? 1º e 2º Samuel e Juízes foi escrito pelo mesmo autor, ou seja, por Samuel. E Samuel, provavelmente, nesse período dele, também nós vamos ter os profetas do Reino do Norte, que são Amós e Oséias. Tá? E no momento do 2º Samuel, está sendo escrito também 1º Crônicas e 2º Crônicas, que foram provavelmente escritos por Esdras. Agora, também 1º e 2º Reis, há alguns que defendem que também foi escrito por Esdras, por ser questões relacionadas à parte da monarquia de Israel, a qual Esdras conviveu com essa monarquia. E aí, dentro desse período de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, nós vamos ter os reinos do Norte e os reinos do Sul. E aí, então, os profetas do reino do Norte seriam Amós e Oséias. Os dos reinos do Sul, que seria Judá e Efraim, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Tá? E os das nações estrangeiras, Jonas, Naum e Obadias. No período do cativeiro, aí nós temos Daniel e Ezequiel. Por que Jeremias não entra aqui? Jeremias não entra aqui porque Jeremias vai anunciar sobre o cativeiro, mas não entra em Babilônia. Ele fica em Jerusalém porque o próprio Nabucodonosor concede uma liberdade de Jeremias escolher onde quer ficar. Ageu, Zacarias e Malaquias
são os pós-cativeiro, que trabalharam com Esdras e Neemias, e nesse período de Esdras e Neemias é que é escrito também o livro de Esther. Tá? Os livros poéticos são no período justamente da monarquia. Por quê? Porque Salmos por grande parte dele, o autor é Davi. Nós temos outros autores em Salmos, temos Asaf, temos os filhos de Corá, temos o Salmo de Moisés, temos Salmos, e temos 1 ou 2 Salmos de Salomão. Depois nós vamos ter Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos, escritos por Salomão. Tá? Então, esses livros que são chamados poéticos e essa aqui de sabedoria seriam no período da monarquia. Então, essa seria uma proposta da cronologia do Antigo Testamento, da ordem cronológica do Antigo Testamento. Tá? E o Novo Testamento, aí nós temos ali uma sequência que não segue uma lógica de ordem cronológica, porque vai ser uma sequência praticamente da forma como está ali proposta, não é? Evangelhos, e junto com os evangelhos, alguns escritos de Paulo, que são do mesmo período, e depois segue a ordem das epístolas gerais, pastorais, que são escritas por Paulo também, e depois o livro do Apocalipse. Dúvidas? Vamos abrir todas as câmeras agora para mim fazer uma pergunta para vocês aqui, nós combinarmos sobre a avaliação final dessa disciplina. Irmão Sinomar, está aí? Todos estão aí? Vamos fazer a chamada? Sim. Vamos fazer a chamada agora. E também vermos aqui a questão do que eu conversei até com vocês na aula passada, se vocês se lembram, concernente à avaliação. Que eu estou dando presente para vocês e vou ajudar vocês concernente à avaliação totalmente. Então, vocês terão essa oportunidade na avaliação. Eu falei na aula passada, não sei se vocês se lembram, que vai ter só uma avaliação. Todos confirmam? Se lembra que eu falei que vai ter só uma avaliação? Uhum. E vai ser um breve resumo de 20 a 30 linhas do que entenderam da introdução bíblica, utilizando até a própria apostila. Entenderam? Sim. E vão poder entregar quando? Vamos entregar, para mim, já vou marcar aqui uma data. Hoje é dia 1º de abril. Tá? Vocês vão entregar para mim daqui a 3 segunda-feiras. Ou seja, dia 15 de abril. Tá bom? Ou vocês querem mais para frente? Eu seria se fosse mais perto, já vão estar dentro de outro assunto aí. Todos concordam que pode ser semana que vem, então? Pode. Então, semana que vem, dia 8 de abril, todos concordam? Tá bom para todos? Tá bom. Charles, tá bom? Tá bom. Fabrício e Miriam, está bom? Sim. Irmã Bárbara, está bom? Para mim não, mas a maioria vem. Não, mas aí, irmã Bárbara, a senhora tem o tempo que a senhora quiser, viu? Amém. Se a senhora não puder entregar dia 8, eu dou o mesmo valor de nota se a senhora entregar depois também, viu? A questão é só porque a gente já vai estar dentro do Pentateuco, né? Sim, então, vai estar dentro do Pentateuco. Mas lá no Pentateuco, que vai começar a semana que vem, eu vou passar também só uma atividade,
que vai ser 5 perguntas, para pesquisar na apostila e entregar só lá no final, uma semana depois que acabar o Pentateuco. Perfeito. A minha intenção não é dificultar, é facilitar. Por isso que eu estou dando essas oportunidades todas, viu? Qualquer dificuldade que tiver, pode falar comigo, que eu sempre vou estar dando essa facilidade de data, de questão que tiver dificuldade, para a gente ir ajustando aí, vocês conseguindo vencer. Tá? Perfeito. Professor, é outro assunto, mas uma amiga pediu para eu perguntar. Ela está fazendo um curso para ser diaconisa. E na avaliação dela estava perguntando quais os autores do Pentateuco. Mas o autor do Pentateuco não é só Moisés? Só Moisés, não tem autores. Então é uma pegadinha. Não, é porque às vezes o que acontece? Numa pergunta, ou numa prova, ou numa atividade, há uma pergunta e coloca-se 4 opções. Eu fiz muito isso. E aí você vai colocar uma opção, né? Moisés, outra opção, Josué, outra opção, vários autores, outra opção, você coloca um outro autor lá que não seja. E aí a pessoa vai escolher qual que está certo, a alternativa correta. O plural da pergunta. Né? Porque ela Então... ficou muito confusa com a pergunta. Ela, mas para mim que era só Moisés. Agora tá Não, mas é só Moisés. Plural. É só Moisés. É que às vezes o professor, para poder testar o conhecimento do aluno, ele faz essa pegadinha. Eu não sou muito adepto à pegadinha, mas já fiz. Confesso que também já fiz. Alguma dúvida mais? Não. Tudo certinho? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Na semana que vem, segunda-feira que vem, nós já vamos para Pentateuco, tá? Quem puder já ir lendo o Pentateuco, é importante já ir lendo o Pentateuco, tá? Professor, vai ter uma apostila para o Pentateuco que vai mandar? Vou enviar hoje ainda. Perfeito. Vou enviá-la hoje, assim que acabar a aula aqui, eu já envio já no grupo. Bem como os slides dessa aula de hoje, né? Tranquilo. Ótimo. Estejam sempre atentos no grupo, porque apostila, slide, eu envio no grupo. Agora, a aula gravada, quem quiser a aula gravada de hoje, tem. Aí é só pedir para mim, que depois que o Google Meet aqui processar a gravação, eu envio no seu e-mail. Tá? Sim, Fabrício. Apareceu que o Fabrício ali quer uma pergunta ali? Sim? Não, mãozinha, ela não saiu. Ah, ela tá. Foi. Então, quem quiser a aula gravada de hoje, pede para mim no meu privado e passa o e-mail pessoal, que assim que aqui processar a gravação, eu envio para vocês, para quem quiser. Também, sobre a apostila de Pentateuco e o slide da aula de hoje, já vou enviar agora no grupo de vocês. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos orar, então? A oração hoje vai ser dirigida pelo... Quem orou semana passada, vocês lembram?
Parece que foi Monsinomar, né? Foi eu, Hoje vai orar. Irmão Charles. Foi o irmão Charles, né? Então, hoje vai orar Monsinomar. Amém? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Senhor, te damos graça, Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre a Tua palavra, sobre os Teus conceitos, Pai amado. E nos direcionamos para o caminho da salvação, para o Teu caminho, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, por ter preparado esse momento, por ter reunido todos nós na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graça e pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que na próxima semana iniciaremos esse novo assunto mais animado e mais firme na Tua presença, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, obrigado a todos. E já vou, daqui a pouco, enviar para vocês o material. Glória a Deus. Tá? Está encerrada a aula.